Nesse Saiba Mais, o professor e diretor do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, Juliano Gimenez, fala sobre o contrato da UCS com a Prefeitura de São Francisco de Paula para a prestação de consultoria especializada, analisando as demandas e apontando soluções para o planejamento estratégico. O Plano São Chico 50 se coloca aqui institucionalmente como um grande e importante desafio para nós em termos de planejamento de vários segmentos, de várias dimensões de um município, né, ao mesmo tempo. Dimensões das questões urbanísticas, né, das questões ambientais, incluindo saneamento, incluindo aspectos climáticos, né, incluindo também aspectos econômicos, aspectos também de marketing, de posicionamento turístico do município, né? Nós temos uma expertise instalada na instituição já há um bom tempo, como no caso do Instituto de Saneamento Ambiental, que nesse ano completou seus 25 anos, né? Com atendimento a diversos municípios no segmento de elaboração de planos municipais de saneamento básico, planos de drenagem urbana, planos de resíduos sólidos, planos ambientais, planos de conservação e recuperação do bioma Mata Atlântica, dentre vários objetos. Assim como temos outras unidades, como o caso da UNIT, aqui é a unidade de tecnologia do curso de arquitetura, que elabora então planos diretores e planos de mobilidade urbana já há um bom tempo com municípios, dando esses dois exemplos, né? Nesse momento, né, cabe até destacar que esse propósito todo e esse projeto todo começou a ser construído a partir do momento em que organizamos as estruturas internas em torno de um programa institucional aqui da UCS chamado Programa UCS Renova Cidades, que surgiu ali em maio, exatamente no momento das tragédias climáticas, das enchentes, né? E que ele significou para nós uma reconfiguração no sentido de demonstrar as expertises internas da UCS de uma forma mais integrada, de uma forma mais sinérgica, né? Mostrando que a UCS pode atender, sim, às demandas dos municípios, né, de uma forma integrativa e especialmente vinculada a 3 elementos chaves e que no momento têm se tornado cada vez mais visíveis, né? Que são os elementos da sustentabilidade, da resiliência e da inteligência. Então, o programa UCS Renova Cidades, ele surge com essa perspectiva de trazer aos municípios, né, aos gestores públicos, a possibilidade de planejar ou replanejar as suas dimensões necessárias, demandadas por legislações ou outras também, não necessariamente demandadas por legislações, com um olhar mais atento e mais visível a sustentabilidade, a resiliência e a inteligência. Foi com base nessa perspectiva que São Francisco de Paula, então, estava até já elaborando essa demanda, né, de contratar um plano estratégico para o seu município para 2050, né, o chamado, então, Plano São Chico 2050, e percebeu, então, em nós, Universidade de Caxias do Sul, esta oportunidade de gerarmos valor em conjunto, no sentido de sermos uma instituição que está aqui já há um bom tempo, né, inserida nesta região, e entregarmos ao município essa perspectiva de uma forma mais integrada, né? Então, nesse momento, no município, estaremos entregando vários objetos, né? Como eu disse anteriormente, alguns objetos são demandados explicitamente por lei, como, por exemplo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o Plano de Mobilidade Urbana, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como outros objetos que não necessariamente são demandados por obrigação em lei, como um plano de ação às mudanças climáticas, como o diagnóstico socioambiental de áreas de proteção permanente em áreas urbanas consolidadas, como um plano de desenvolvimento turístico. Eu costumo dizer que um elemento que nos motiva e que nos traz essa carga de responsabilidade enorme em conjunto com o município é fazermos todos esses objetos ao mesmo tempo, de forma conjunta, né, de forma paralela, mas ao mesmo tempo no município. O que significará, então, uma mobilização de diversos entes internos e externos. Internos, que eu digo, das secretarias do município, serão praticamente todas as secretarias municipais envolvidas, né? E também a mobilização socioparticipativa, né? A participação da população, que vai ser necessária, assim, em todas as fases. Então, São Chico vai viver um momento ímpar e que, particularmente, né, na experiência que tenho como profissional nessa área de planejamento já há um bom tempo, diga-se de passagem, né, já se vão 20 anos, eu desconheço
um movimento de um município de uma forma tão integrada, tão sinérgica, né? Então, o sucesso ao final, ele é uma visualização que a gente coloca em tela. Nós temos todos os elementos para que esse planejamento realmente seja um planejamento singular, um planejamento único e que traga sucesso para o município. Agora está conosco, né, essa carga de responsabilidade, conosco e com o município, de fazermos isso dar certo, que tenhamos o melhor caminho possível traçado ao longo desses 18 meses de trabalho que teremos com o município. Estamos mobilizando aqui um time interno muito significativo, são 18 colaboradores internos aqui, cerca de 10 professores, pesquisadores, né, doutores, mestres, especialistas em diferentes áreas do conhecimento, cerca de 8 técnicos também especialistas, alguns mestres também. Teremos no mínimo 5 estudantes também participando como estagiários e ou bolsistas durante esse processo, complementando as suas formações. Então isso é algo muito bacana da academia, quando ela pode contribuir com essa perspectiva, né? Ela mobiliza a massa crítica interna, né? O seu capital intelectual, e ela também contribui para a formação de capital intelectual que fica aqui na região. Cabe destacar aí que o programa UX Renova Cidades, né? Ele foi criado de forma modular, prevendo então a atuação em diversas fases, desde o planejamento até as ações, até monitoramentos posteriores e também aspectos de capacitação, educação, sensibilização, enfim. Né? Ele é um projeto amplo. Né? Nesse momento, São Chico, no plano 2050, ele acordou com nós, mediante contrato, alguns dos elementos, mas não necessariamente agora esse processo posterior de acompanhamento das execuções. Mas certamente São Francisco, por suas características atuais de configuração, né, uma população de médio porte, com grande área territorial, ou seja, com uma possibilidade de expansão significativa, com um olhar atento à sustentabilidade, com um olhar atento às suas questões de paisagem, necessidade de conservação de nascentes, dentre outros aspectos, tem condições plenas aí de planejar, de pregar e depois executar um planejamento que seja de fato sustentável e seguindo na sequência que seja resiliente, que esteja preparado para o enfrentamento de situações adversas, né? E isso se faz também com inteligência. E aí vem a monitorização, a necessidade posterior de pensar em estruturas que vão, então, gerar dados e informações para retroalimentar o processo de planejamento. Nesse momento, isto não está previsto no escopo do Plano São Chico 50. Na minha perspectiva técnica, né, entendo que está tudo ok, faz parte do processo, né, uma caminhada para trazermos os anseios da população, para, como eu costumo dizer bem didaticamente, né, planejar, olhar o passado e o presente. Então, nesse momento, nós vamos retratar o passado e o presente. Então, a gente vai ter uma fase diagnostical bastante intensa na perspectiva ambiental, socioeconômica, política, organizacional, cultural, histórica. Inclusive, o Instituto de Memória Histórica Cultural estará participando ativamente numa pesquisa referente ao patrimônio imaterial, né? E ela vai terminar sendo input, né, para vários outros processos que vão ocorrer depois, como, por exemplo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que terá que olhar essas perspectivas culturais de uma forma mais intensa, né, e segmentada, como essa expertise que o IMHC tem aqui na nossa universidade, para entregar ao município um planejamento na sua perspectiva urbanística que tenha identidade com o local. Assim como também vamos ter que olhar melhor as condições de paisagem, né? O fato de estarmos em uma região de cabeceira de bacia, termos nascentes de grandes bacias hidrográficas no entorno ou naquela região, como a bacia hidrográfica do Caí e alguns pontos de nascentes da bacia hidrográfica do Taquariantas, enfim. Então a gente tem essas perspectivas, tem que ter isso muito em tela, depois de olhar o passado e o presente, levar a visão de futuro realmente de forma bem mais pragmática e estabelecermos quais serão as diretrizes, quais serão os programas, quais serão os projetos, quais serão as ações para que o município caminhe em direção ao seu plano São Chico 2050. E posterior a tudo isso, é claro, né, terá que haver por parte do município um acompanhamento desse processo. Um ponto importante também a destacar é que depois de todo esse processo de planejamento, né, formal, já se inclui também a entrega de minutas de lei que atendam às demandas do município, para que ele faça as discussões depois no Executivo e no Legislativo, junto com a população, para aprovarem esses objetos na forma legislativa, porque isso é o que traz legitimidade ao gestor público de implantar as suas ações.
Caso contrário, o gestor público fica tendo que buscar espaços não necessariamente previstos ali para executar alguma outra ação, né? Agora, a partir do momento em que o município segue essa sequência formal, né, ritualística e técnica e didática também, né, de olhar o passado, olhar o presente, prospectar o futuro, descrever as suas diretrizes, seus programas, seus projetos, suas ações e pôr isso em legislação ao final, a vida do legislador, a vida das secretarias, dos vereadores e dos munícipes também, em termos de controlar as ações do ente público, elas ficam muito mais ágeis, muito mais simples, muito mais possíveis, né? A gente percebe aí um horizonte visionário do município de pensar a sua estrutura de desenvolvimento, né, para os próximos 20 ou 25 anos no mínimo. Então, certamente serão várias legislaturas que passarão no município nesse período. E esse fato deve colaborar com esse processo das próximas gestões, sem engessar, mas deixar flexibilidade para que os gestores percebam a oportunidade que o município tem nesse momento. Cabe destacar também que o município de São Francisco de Paula é um dos municípios com maior área territorial do estado do Rio Grande do Sul. Ele está localizado aqui nessa porção nordeste do estado, né? E que é uma porção um pouco menos sujeita aos efeitos das mudanças climáticas, como estamos sujeitos nas demais regiões do estado, né? Então ele precisa nesse momento se preparar para essa condição de resiliência. Ele pode estar sendo ali à frente um receptor de muitas outras populações, inclusive evadidas de condições trágicas piores, né? Então, quando se fala do êxodo climático, né, ele tem que se preparar para essa condição também. Ele avizinha Caxias do Sul, que tem um polo industrial, metal mecânico, moveleiro, dentre outros, bastante significativo. Ele avizinha uma condição de um aeroporto, que em breve esperamos estar instalado aqui na região. Ele também avizinha um porto, um futuro porto, né, em Arroio do Sal. E ele avizinha também Gramado e Canela, que tem uma ação turística já muito incisiva aqui no nosso estado e no país. Então, o que São Chico quer ser nessa perspectiva de avizinhar todas essas condições? É bem interessante quando a gente para pensar nessa perspectiva. São Francisco de Paula está no momento de que a hora é agora. Ele tem que pensar isso agora para agir logo ali na frente. Então, nos coloca junto aqui, né, na Universidade de Caxias do Sul, esse grande desafio de colaborar com eles nesse processo de pensar os próximos 20, 25 anos do município. É um grande desafio, né, que nós temos aí pela frente. E se por um lado ele não nos assusta, né, porque temos expertises internas instaladas, segmentadas em diversos setores, por outro lado ele nos anima, nos traz uma motivação e uma responsabilidade enorme de trabalhar esses objetos de forma conjunta, de forma sinérgica, como o município espera. E como nós também esperamos fazer isso internamente, né? Não será fácil, não será simples. O Xinova está à frente desse processo de governança como um todo, né? Junto com as secretarias do município, junto com o Instituto de Saneamento Ambiental, junto com o Instituto de Memória Histórica e Cultural, junto com a Unidade de Tecnologia do curso de Arquitetura, junto com a Assessoria de Desenvolvimento Regional. E essa é a nossa perspectiva, né? Fazermos esse trabalho em conjunto e entregarmos para o município o melhor resultado possível.